Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Diários de um Vampiro, Vampiro Híbrido Original. Parte 4. Capítulo 21. 23 de maio de 2009. Eu assisti enquanto Damon e Helena conversavam, tendo planejado essa noite meses atrás. Tanto Grayson quanto Miranda Gilbert sabiam exatamente o que deveria acontecer esta noite, e Helena tinha jogado direto nisso agindo como a adolescente malcriada de sempre. Eventualmente Damon compeliu Helena a esquecê-lo, Grayson e Miranda chegaram em seu carro, e Damon fugiu. Eu segui e antes que o jovem vampiro pudesse ir longe, eu o joguei contra uma árvore e enfiei minha mão direto em seu peito, fechando meus dedos em volta de seu coração. Tudo que ele conseguiu dizer foi um parcial, que porra, antes que sua voz fosse sufocada pela dor repentina de eu apertar seu coração. Eu sorrio e olho nos olhos dele, colocando-o sob compulsão. Fique quieto agora, Damon Salvatore. O movimento errado e eu poderia acidentalmente arrancar seu coração do peito. Sangue agora escorria da boca do Salvatore mais velho, mas ele ainda conseguiu falar apesar da dor. Quem você deveria ser? Eu rio disso, uma alma tão jovem. Você pode me conhecer como mestre. Ou talvez não. O importante é como você vai se lembrar de mim quando terminarmos de conversar. Ele me encara, e não vejo nenhum reconhecimento pelo título que eu disse. Ele provavelmente nunca tinha ouvido falar de mim, ou simplesmente não se importava muito com a tradição dos vampiros. O que diabos isso quer dizer? Eu apenas sorrio bem, veja bem, eu posso compelir vampiros. Então, no final desta conversa, você vai acreditar que somos melhores amigos e que você me enviou na sua frente para preparar as coisas para sua chegada. Damon parece incrédulo e solta um pouco de sua sagacidade maravilhosamente sarcástica. E amanhã eu vou pular pela rua jogando tulipas e cantando sobre como o dia está lindo. Eu balanço minha cabeça com sua descrença e lentamente retiro minha mão de seu peito, antes de soltá-lo e deixar seu ferimento se recompor. Seu corpo imediatamente fica tenso enquanto ele tenta me atacar ou escapar, mas descobre que não pode fazer nenhuma das duas coisas. Sua testa franze. O que é isso? Por que não consigo me mover? Agora meu sorriso se alarga, dentes expostos enquanto olho para o vampiro frustrado. Porque Damon, eu disse para você ficar quieto, lembra? E minha compulsão funciona com vampiros. O que mais devo pedir de você? Talvez você possa pular rua abaixo jogando tulipas e cantando sobre o dia lindo que está. Enquanto ele olha nos meus olhos, posso dizer que Damon Salvatore se tornou um verdadeiro crente. Ainda assim, ele é beligerante até a falha e não há medo em seu olhar. Apenas respeito relutante enquanto ele geme. Tudo bem, tudo bem. O que você quer? Eu rio, sempre procurando um ângulo para trabalhar, não é? Vou te ajudar a abrir seu túmulo, Damon. Ele pisca, estreitando os olhos, certo? Então o que você ganha com isso? Alguém de quem você gosta também está preso na tumba? Eu sorrio e balanço a cabeça. Não, Damon. Na verdade, estou ajudando você a abrir a tumba para que eu possa matar todos os vampiros lá dentro. Ele fica tenso imediatamente, mas ainda não consegue se mover enquanto rosna para mim. Não posso deixar você fazer isso. A mulher que eu amo está aí. Eu rio. Bem, agora você não pode realmente me impedir, pode? Finalmente há medo nos olhos de Damon enquanto ele recorre à súplica real em nome de Catherine Pierce, a mulher que ele acha que está esperando por ele há 145 anos. Por favor, eu farei qualquer coisa. Você pode matar o resto. Eu só quero tirar Catherine de lá. Sorrio e me aproximo, fechando minha mão em volta de sua garganta enquanto levanto uma sobrancelha. Você fará alguma coisa, Sr. Salvatore? Ele engole em seco. Seu amor por Caterina é tão aparente que é quase lamentável. Sim. Eu sorrio com admissão. Muito bem, Damon. Temos um acordo. Eu vou reunir você com Caterina, e você vai me servir em qualquer função que eu quiser, pelo tempo que eu quiser. Ele faz uma careta, mas concorda lentamente. Combinado. Sorrindo maldosamente, eu troco olhares com ele e inicio a compulsão maravilhoso. Agora, para preparar o próximo estágio deste joguinho, vou precisar que você se lembre de mim como um humano que você conheceu há pouco mais de 5 anos. Meu nome é Vali. Nós nos divertimos muito batendo na cidade juntos. Nos tornamos amigos muito próximos. Eu era a coisa mais próxima de um irmão que você teve em muito tempo. Eventualmente você me contou tudo e eu me ofereci para ajudá-lo a trazer Catherine de volta. Você me transformou em um vampiro e me mandou para Mystic Falls em 2005 para me preparar para sua chegada. Eu paro apenas por um momento antes de continuar com outros assuntos de compulsão. Agora que você está em Mystic Falls novamente, você vai evitar se alimentar de alguém ou matar alguém para não atrair atenção. Você vai se alimentar de bolsas de sangue que eu vou fornecer, mas você vai pensar que é ideia sua para que possamos ficar quietos. Você pode matar apenas em legítima defesa. Você vai esquecer essa compulsão e tudo o que aconteceu até agora esta noite, exceto eu te encontrar. Quando eu finalmente deixar você se lembrar, você vai entrar em modo de espera e aguardar minhas ordens. Soltei o pescoço de Damon e observei a compulsão desaparecer. Ele olhou para mim e sorriu amplamente, estendendo o braço que eu aperto, puxando-o para perto e dando-lhe um tapinha nas costas enquanto falava. Vali, é bom ver você. Concordo com a cabeça, você também, Damon. Eu estava esperando por você, amigo. Muita coisa aconteceu nos últimos 5 anos. A testa de Damon franze diante disso. O que você pode me dizer sobre essa garota Helena? Ela se parece exatamente com Catherine. É perturbador. Dou de ombros e abro bem as mãos. Ela é filha do doutor da cidade.
Ele também é o líder do conselho secreto da cidade contra o sobrenatural. Você conhece o mesmo que prendeu todos aqueles vampiros em 1864, como você me disse? Então, tire as mãos dela. Eles ainda não suspeitam de mim porque eu não me alimentei de ninguém desde que cheguei, assim como você me disse para fazer. Damon assente lentamente. Foi só. Estranho, eu acho. Por um segundo, me fez pensar que Catherine já tinha saído da tumba. Eu sorrio com o quão verdadeira essa afirmação é mesmo enquanto balanço minha cabeça. Não, ela é 100% humana. Você me mostrou como Catherine era. Eu fiquei tão surpreso quando a vi pela primeira vez e fiz minha pesquisa. Até onde eu posso dizer, não há nenhuma conexão entre Catherine e os Gilberts. Assim que a tirarmos da tumba, podemos perguntar a ela diretamente, não podemos? Damon assente novamente, um sorriso crescendo agora enquanto ele considerava o quão perto de abrir a tumba ele finalmente estava. Concordo. Como foi seu progresso nisso? Sorriu e mostra o talismã de Emily Bennett com um sorriso convencido. Como parece que foi meu progresso? Ele pisca ao ouvir isso. Você conseguiu entrar na casa dos Lockwood tão facilmente? Eu rio em resposta a isso. Você não tem ideia. O prefeito gosta de realizar vários eventos públicos por ano, e eu tive 5 anos deles para agarrá-lo. Eu tenho essa coisa anos atrás. Agora é só esperar o cometa passar, e então temos que convencer as bruxas Bennett a nos ajudar a abrir a tumba. Não é uma tarefa fácil, veja bem. Elas são poderosas e eu mal consegui ficar fora do radar delas por tanto tempo. Ameaças podem não ser o suficiente, Damon. Podemos precisar fazer algum tipo de acordo. Damon franze a testa, mas concorda com a cabeça antes de sorrir e me dar um tapinha nas costas. Bem, temos tempo, vale. Vou me encontrar com meu querido tio Zack, dar um susto nele e dormir. Eu paro antes que ele possa sair e pego meu telefone. Espera aí, tenho um novo número para você. Enquanto eu recitava o número e ele obedientemente o colocava em seu próprio telefone. Tirei um momento para me deleitar em finalmente viver em um período em que os smartphones eram novamente uma coisa. Um momento depois, ele se foi e eu sorri antes de olhar para onde encontraria a reconstruída Ponte Viqueri. O irmão Salvatore já tinha acabado, faltava um antes que a noite acabasse. Quebra de cena. Sinto que não dei o contexto adequado para essa cena, então estou adicionando agora. Depois que Damon e Helena falaram no cânone, Miranda e Grayson pegaram Helena e no processo de dirigir para casa sofreram um acidente e jogaram o carro deles para fora da Viqueri Bridge. No cânone, Stefan está por perto e houve o acidente. Ele corre para salvá-los e consegue tirar Helena de lá sob as ordens frenéticas de Grayson, mas quando ele volta para buscar Grayson e Miranda, eles estão mortos. Nessa história, Vale compeliu Grayson a dirigir para fora da ponte de qualquer maneira. Helena estava perfeitamente segura de se afogar e é aí que essa cena começa. Quando cheguei a Viqueri Bridge, sorri com o que encontrei lá. Grayson Gilbert estava obedientemente sobre o corpo inconsciente de Stefan Salvatore. Nem Helena nem Miranda estavam à vista, e havia uma parte quebrada da ponte onde o carro deles tinha caído. O maxilar de Grayson cerrou-se quando ele me viu e ele falou, você estava certo. Ele era fácil de surpreender e bastante fraco dada sua dieta de sangue animal. Eu quebrei seu pescoço depois que ele salvou Helena. Estou surpreso que você estava disposto a arriscar a vida dela esta noite por qualquer que seja esse jogo que você está jogando. Eu sei que você precisa do sangue dela para alguma coisa, dado o quanto você tem me feito coletar nos últimos 5 anos. Eu rio, Dr. Gilbert. Como sempre você prova que não é a lâmpada mais fraca da sala. E tenho certeza de que as lições de combate corpo a corpo que meus vampiros têm lhe dado não ajudaram em nada com essa tarefa, certo? Você está certo, no entanto, eu nunca arriscaria a vida de Helena por alguém como Stefan Salvatore. Qualquer um que quisesse matar Helena teria que se esforçar muito mais do que afogá-la. Grayson assente lentamente, mesmo quando Stefan começa a gemer acordado. O médico olha para baixo com claro desgosto. Esta é a 3ª vez que ele acorda agora. Você demorou para lidar com o outro irmão. Espero que ele não seja um problema? Eu sorrio enquanto dou um passo à frente e me ajoelho para empurrar Stefan Salvatore de costas. Damon não será um problema, não. Ele foi compelido a não se alimentar de ninguém ou matar ninguém enquanto estiver aqui. Ele acha que é para ficar quieto e tudo mais. Eu tenho na palma da minha mão, mas ele acha que estou trabalhando para ele. De qualquer forma, eu cuido disso daqui, Grayson. Por favor, vá para casa com sua família, certifique-se de que eles estejam bem. Grayson acena lentamente, mas antes que ele possa ir embora, eu acrescento uma última parte. E vamos adiar a coleta de sangue semanal de Helena, deixá-la se recuperar de sua aprovação. Afinal, ela quase perdeu os pais. O maxilar de Grayson aperta, mas ele acena novamente, inclinando a cabeça de uma forma que me deixa saber que ele está ao menos um pouco grato pelo adiamento. Um momento depois, ele se foi e eu estou olhando para os olhos desfocados de Stefan. Não consigo deixar de sorrir. Olá, Sr. Salvatore. Como está se sentindo? Ele geme e coloca uma mão na cabeça. Estou com uma dor de cabeça horrível. O que aconteceu? Eu rio bem, Sr. Salvatore. Você ouviu um carro cair da ponte e veio correndo para ajudar. Você salvou uma jovem adolescente da morte certa, mas antes que pudesse voltar para os pais dela, eles saíram da água e quebraram seu pescoço. Porque ambos são vampiros. Eu digo isso de forma tão prática que Stefan leva vários momentos para registrar o que estou dizendo através da dor de cabeça com a qual está lidando. Quando ele finalmente o faz, ele fica tenso, se preparando para se mover, e eu o agarro pela garganta, prendendo-o no chão.
Seus olhos se arregalam com meu aperto, e ele mal consegue dizer, o quê? Eu sorrio agradavelmente, sim, você acabou de salvar a vida de Helena Gilbert. Os pais dela, Grayson e Miranda Gilbert, são vampiros. Eu os transformei. Ele ainda parece atordoado e confuso, mas mesmo assim consegue falar. Quem é você? Eu sorrio maliciosamente com isso, meu nome é Vali. Mestres Vali para o povo de Mystic Falls. Mas vocês podem me conhecer melhor simplesmente como mestre. Seus olhos se arregalam com isso e ele fica estranhamente mais alerta. Agora medo, terror até. Eu levanto uma sobrancelha. Tão diferente do seu irmão, você ouviu falar de mim. O que você ouviu? Ele faz uma careta, mas fala que você é um verdadeiro imortal, um dos originais. E que de todos eles você é o mais perigoso. Os outros podem matá-lo ou obrigá-lo a se matar, mas você o obriga em vez de matar, você tira identidades inteiras e faz fantoches de vampiros e humanos. Eu pisco lentamente para isso é muito interessante. Acho que nunca ouvi ninguém me descrever assim antes. Quem te contou sobre mim? Ele balança a cabeça e eu sorrio, a proteger um amigo. Agora, quem eu conheço que é tão próximo que faria qualquer coisa por eles? Eu olho nos olhos dele e começo a pensar. Diga-me, Stefan Salvatore, quem me falou sobre você é Alexia Branson. Ele aperta o maxilar em uma tentativa de desafio, mas não consegue evitar deixar a palavra sim escapar de qualquer maneira. Eu sorrio quando minhas suspeitas são confirmadas antes de franzir a testa. Mas então quem contou a ela? Eu nunca nem conheci a garota. Eu ainda o tenho sob compulsão quando pergunto isso, mas ele apenas balança a cabeça e diz, eu não sei. Sou forçada a acreditar nisso. Ele não pode mentir para mim agora. Ainda assim, Lexi vai mudar de ideia em breve. Eu sorrio e digo mesmo bem, eu vou ter que perguntar a ela quando ela chegar para o seu aniversário. Infelizmente, eu não posso deixar você avisá-la ou reagir ao fato de que eu transformei todo o conselho dos fundadores em vampiros. Posso? Ele sabe o que está por vir, e ele luta poderosamente, mas Stefan Salvatore não é apenas 800 anos mais novo que eu, ele também é fraco por causa do sangue animal. Eu apenas sorrio enquanto inicio a compulsão e trago o segundo irmão Salvatore sob meu domínio. Você vai se lembrar de salvar todos os Gilbertos hoje à noite. Stefan Salvatore. Você vai se lembrar de chamar uma ambulância e todos eles serem levados para o hospital. Você é um herói, Senhor Salvatore, e nada de estranho saltou para você sobre os eventos desta noite. Eu respiro e então continuo de agora em diante. Você verá que seus problemas com vício em sangue e matança de estripadores serão coisas do passado. Você não terá desejo de alimentar ou matar humanos. Você não matará ninguém a menos que seja em legítima defesa e você parará de se alimentar de animais. Em vez disso, você se alimentará de bolsas de sangue, como qualquer vampiro normal do século XXI. Você fará o seu melhor para manter o vampirismo em segredo. Você não se lembrará de mim ou dessa compulsão. Se eu deixar você se lembrar disso, você entrará em modo de espera e aguardará minhas ordens. Eu me levanto e trago Stefan comigo, levantando-o e ajudando-o a ficar de pé sob seu próprio poder, mesmo quando a compulsão termina e eu o deixo ir, desaparecendo em uma explosão de velocidade quando ele sai dela. Ambos os irmãos Salvatore estão agora firmemente sob meu controle e os eventos canônicos estão acontecendo conforme o planejado. Agora, porém, eu tinha algo mais pelo que ansiar, do que apenas abrir a tumba e assistir à angústia de Damon sobre a traição de Catherine. Lexi, de alguma forma, sabia coisas sobre mim que ela não deveria. Embora a descrição de Stefan sobre mim fosse um pouco exagerada, a dele era mais precisa do que o mito do mestre divino que a maioria dos vampiros tinha ouvido. Quem Lexi conheceu que sabia tanto? Até onde eu sabia, ela nunca conheceu nenhum dos originais, meus discípulos não poderiam ter contado a ela. E nenhum dos meus irmãos sequer sabia a extensão do que eu tinha feito nos últimos séculos. Eu sorri enquanto pensava na linda Lexi, minha mente mais focada em seu corpo do que em seus segredos por um momento. Talvez eu pudesse me divertir um pouco, extraindo a verdade dela. Afinal, se eu fosse baseado em sua descrição de mim, eu me tornaria um pouco dependente demais de apenas forçar a verdade das pessoas ao longo dos séculos. Não havia razão para que eu não pudesse levar meu tempo para arrancar isso dela, uma vez que ela caísse em minhas mãos. Capítulo 22. 12 de setembro de 2009. O verão foi tranquilo em Mystic Falls. Tanto Damon quanto Stefan estavam preocupados em observar Helena de longe por causa do quanto ela se parecia com Catherine. Stefan não sabia que Damon estava de volta à cidade ainda, Damon estava evitando Stefan, e eu passava meu tempo entre administrar a cidade e administrar Damon. Ele não estava tão insuportável ainda, focado como estava em Helena e sabendo que não poderia fazer nada sobre a tumba até que o cometa passasse mais uma vez. E então setembro chegou e os problemas começaram. Ninguém morreu como no show, ninguém foi alimentado como no show, e ainda assim eu tive que lidar com a dor de cabeça que são pais superprotetores. O primeiro aviso que recebi foi quando o conselho entrou em alvoroço por Stefan Salvatore forçar sua entrada na escola. Francamente, concordei com eles que o comportamento dele era totalmente assustador, dada sua verdadeira idade. Mas não era como se ele estivesse realmente machucando alguém. Vetei o apelo deles para mantê-lo longe da escola, não querendo que ele soubesse que outros estavam cientes dele. Mas agora isso estava acontecendo. Esfregando a cabeça com um suspiro, olhei para Grayson Gilbert e o xerife Forbes. Vocês podem explicar o problema novamente, por favor?
Eles trocaram olhares e Grayson foi escolhido para ir primeiro. O irmão Salvatore mais novo está cortejando Helena. É nojento que um homem com mais de 100 anos esteja namorando uma garota de apenas 17 anos. Quero que você acabe com isso. Eu sorrio para o homem, a idade é bastante relativa quando você vive para sempre, Grayson. Por exemplo, eu tenho mais de 1000 anos agora. Em 1864, conheci uma mulher encantadora que tinha apenas 400 anos. Pelos seus padrões, os 120 anos que passamos juntos foram absolutamente escandalosos. Grayson rende os dentes ao ouvir isso. Não é esse o ponto, Sr. Masters. Helena ainda não tem idade suficiente para fazer essa escolha. Stefan está claramente manipulando-a. Levanta uma sobrancelha. Ele está obrigando-a? Ele franze a testa e balança a cabeça. Não, mas novamente, esse não é o ponto. O relacionamento deles é simplesmente errado. Eu sorrio. E você contou isso a ela? Recebo um olhar sofrido por essa pergunta enquanto Grayson responde. Você claramente não entende muito bem os adolescentes. Não transformarei Stefan Salvatore em fruto proibido para Helena quando você pode facilmente forçá-lo a parar de vê-la. Eu rio disso. Stefan Salvatore é tão inofensivo quanto um coelho, especialmente sob minha compulsão. E sua paixão por Helena o mantém ocupado enquanto nos preparamos para aqueles que estão por vir. Além do doutor, com tempo suficiente, o amor deles irá murchar e morrer. Ele não ama verdadeiramente sua filha Grayson. Ele está apenas apaixonado por sua aparência, porque ela o lembra de um amor passado. Eu sorrio enquanto continuo, e a pequena Helena é mais atraída pelos bad boys. Stefan eventualmente não será o suficiente para ela, assim como Matt não foi. Esta é uma fase Grayson, eu prometo a você. Se continuar por muito tempo, eu vou acabar com isso à força, mas por enquanto, deixe-o se divertir e você pode bancar o pai protetor, certificando-se de que eles não façam nada de travesso. Use seus sentidos aprimorados para continuamente pegá-los antes que algo sério aconteça. Divirta-se com isso. Mandíbula cerrada, Grayson só conseguiu concordar com a minha ordem. Claro, eu ainda tinha que lidar com a xerife quando ela deu um passo à frente. O rosto impassível. Damon Salvatore está dormindo com minha filha, e, diferentemente do irmão mais novo, ele a está obrigando. Levanta uma sobrancelha para isso, ele é? Ele não pode se alimentar dela agora. Por que diabos ele está obrigando-a? O xerife Forbes franze a testa severamente, porque ele disse a ela o que ele é e está usando-a para irritar Stefan. Ele até a forçou a usar cachecóis, para fazer Stefan pensar que ele está cobrindo marcas de mordidas. Franzo a testa para a propensão de Damon para jogar, mesmo quando ele não estava machucando ou matando pessoas. Ele era mais parecido comigo do que eu pensava, para ser perfeitamente honesto. Também não pude deixar de notar o quão protetora de sua filha Liz Forbes tinha se tornado desde que eu a transformei. Nesse ponto do show, ela mal falava com sua filha. Como uma vampira, no entanto, ela passou os últimos anos se reconectando e observando sua filha como um falcão. Por fim, suspirei. Bem, há uma maneira de garantir que Caroline não possa mais ser compelida. Você sempre pode transformá-la. Com isso, Grayson e Liz empalidecem dramaticamente. Era natural que fizessem isso, pois essa era a primeira vez que eu sequer mencionava a ideia de transformar seus filhos em vampiros. Liz engole em seco antes de finalmente responder. Eu não quero isso para minha filha. Revira os olhos com isso, vamos lá, ser um vampiro é realmente tão ruim assim, Liz? Seja honesta agora, você odeia sua existência? Ela pisca para isso, mas eu a ordenei e ela é forçada a responder com sinceridade. Eu, não. Sem nenhum desejo de me alimentar de humanos, não é tão ruim. A força e a velocidade aumentada são úteis ao fazer meu trabalho, e eu não preciso me preocupar com o sol, então as maiores desvantagens parecem minimizadas. Eu não me sinto como um monstro. Eu sorrio para ela, mesmo quando Grayson olha para ela com um desgosto velado. Revirando os olhos para ele, estalo os dedos para chamar sua atenção e pergunto a mesma coisa. E você, Grayson? Como se sente sobre ser um vampiro? A verdade, por favor. Ele faz uma careta, mas faz o que eu mando, eu me acostumei com isso. Não tenho certeza se desejo viver para sempre, mas você tirou a maioria das desvantagens e nos tornou seguros para estar perto de pessoas vivas. A coisa que eu mais odeio em ser um vampiro é que isso me coloca sob seu controle, e eu temo suas verdadeiras intenções para todos nós, especialmente suas intenções para Helena. Ele engole em seco com a admissão, parecendo pensar que isso me deixaria louco. Eu apenas sorrio, obrigado, Grayson. E você não tem nada com que se preocupar, pretendo deixar esta cidade inteiramente intacta e não tenho intenções de matar ou aprisionar Helena. Agora, já que decidimos que vocês dois não se importam em ser vampiros, podemos ir em frente e transformar Caroline. Então ela estará fora do controle de Damon, e ele nem será capaz de matá-la quando inevitavelmente descobrir. Xerife Forbes ainda parece desconfortável, mas ela finalmente encontra sua voz, Sr. Masters. Caroline nunca me perdoaria se eu a tornasse imortal aos 17 anos. Pelo menos deixe-a chegar ao seu aniversário de 18 anos primeiro. Revira os olhos com isso, lembrando de algo sobre o quão desanimada Caroline estava pelo fato de ter se tornado uma vampira antes de seu aniversário de 18 anos. Tudo bem, tudo bem. Então você terá que esperar, xerife. Farei o meu melhor para afastar Damon de Caroline, mas tem que ser natural. Você descobrirá que assim como Stefan e Helena, Damon seguirá em frente com Caroline. Eu sorrio antes de continuar.
ele ainda está suspirando por Catherine, afinal, e nós vamos seguir em frente com um plano para abrir a tumba em breve. Eu estou enrolando ele também, porque ele vai ficar um pouco desanimado quando descobrir que Catherine não está na tumba. Logo depois que ele descobrir, ele vai se concentrar em Helena como Stefan está. Não consigo deixar de rir enquanto Grayson resmunga com essa notícia. Então, com isso resolvido, há mais alguma coisa? Os dois vampiros infelizes à minha frente balançam a cabeça negativamente, com os lábios apertados. Ótimo. Preciso falar com os Bennets antes do fim do dia, para que possamos nos preparar para quando Damon tentar coagi-los a ajudá-lo a abrir a tumba. Os dois saíram e eu suspirei, me jogando numa poltrona grande e bonita. Damon estava realmente ficando bastante insistente na questão de abrir o túmulo. Eu convenci de que o Halloween era quando isso tinha que ser feito, mas ele queria colocar os Bennets a bordo agora. Eu disse a ele que era melhor fazer isso mais perto do dia real para que eles tivessem menos chance de desistir. Por enquanto, ele estava bem com isso, mas ele estava obviamente ficando impaciente se estava brincando com Caroline e Stefan. Claro, eu sempre poderia obrigá-lo a sentar em um canto até que eu precisasse dele, mas onde estava a diversão nisso? Mesmo com meu controle incontestado de Mystic Falls, eu estava me divertindo muito brincando com seus habitantes. As coisas ficariam cada vez mais interessantes com o passar do tempo. Quebra de cena. 30 de setembro de 2009. Encontrei Grayson me incomodando de novo antes do mês acabar. Ele estava uma mistura estranha de chateado e animado. E fui presenteado com a visão estranha de um adulto crescido pulando nas pontas dos pés como um colegial hiperativo. Sim, Dr. Gilbert. Perguntei lentamente, já bastante certo de que sabia o que ele estava pensando. Ele faz uma careta, mas fala. Helena descobriu que Stefan e Damon Salvatore são. Quero parar de mentir para ela. Deixe Miranda e eu contarmos a ela pelo menos um pouco do que está acontecendo. Ela pode finalmente ficar longe do Salvatore se souber. Levanta uma sobrancelha, interessante. Como ela se sente sobre a verdade? Ele franze a testa diante disso, ela está guardando o segredo dele. Ela não contou a nenhum de nós. Eu pisco. Então como você sabia que ela descobriu? Seu rosto envergonhado me diz tudo o que preciso saber, e eu rio um pouco. Você a segue quase constantemente este mês, não é? Ele concorda, Miranda e eu nos revezamos. O ponto, porém, é que eu a vi encontrar uma foto de Stefan de 1953. Eu a vi confrontá-lo e o vi convencê-la a não contar a ninguém. Ela precisa saber que não precisa guardar segredos dos pais, e a melhor maneira de fazer isso é nos deixar parar de guardar segredos dela. Possivelmente, mas o quanto você quer contar a ela? Ela não reagiria bem ao descobrir que sua cidade está sob o controle de um vampiro antigo que compeliu não apenas seus pais e os pais de seus amigos, mas também os dois irmãos pelos quais ela está se sentindo apaixonada. Ele balança a cabeça, eu nem ia mencionar sua parte nisso. Eu só ia contar a ela sobre o conselho dos fundadores como somos todos vampiros. Explicar a ela o passado do Salvatore, e que estamos observando-os porque eles têm um histórico de violência e morte. Estou cansado de mentir para minha filha, Sr. Masters. Eu sorrio com isso, e o Jeremy? Você provavelmente deveria contar a ele antes que ele pegue os diários dos seus ancestrais e consiga enfiar na cabeça que somos todos monstros malignos. Grayson faz uma pausa em pensamento antes de lentamente concordar. Você está certo. Se Helena vai saber, Jeremy também terá que saber. Tudo bem, nós contaremos a ele. Eu suspiro, deuses, eu adoraria ser uma mosca na parede para essa conversa. Mas, infelizmente, vou interferir com os Salvatores para garantir que nenhum deles tenha chance de espionar sua reunião de família. Tem essa sessão de confissão hoje à noite, certo? É a única chance que você vai ter. Ele acena com determinação e sai tão rápido quanto chegou. Eu apenas sorrio enquanto penso em como Helena e Jeremy vão reagir. Quebra de cena. Mesmo dia, Gilbert Home. Grayson fez Miranda começar a preparar um grande jantar assim que obteve permissão de Vali para contar às crianças. Ele fechou seu consultório 1 hora mais cedo e foi até a escola para pegar os dois adolescentes. Houve muita choradeira e ranger de dentes de Helena e Jeremy sobre o exercício aparentemente aleatório de autoridade parental. Mas ele podia ser bem intimidador quando queria. Em 1 hora todos estavam sentados ao redor da mesa de jantar, Grayson e Miranda nervosos, enquanto Helena e Jeremy finalmente descobriram que algo estava errado. Jeremy foi o primeiro a expressar sua preocupação. Tudo bem, o que diabos está acontecendo? Miranda imediatamente retrucou com linguagem, mas Grayson apenas fez uma careta. Helena estava muito perdida em seu próprio mundo para realmente se envolver, ainda se recuperando das revelações da noite anterior e do que ela tinha descoberto sobre Stefan. Como ela poderia se concentrar em qualquer drama que angustiasse seus pais, quando ela estava angustiada com isso? Grayson foi o primeiro a notar sua desatenção e com um suspiro, ele decidiu que era hora. A refeição quase terminou, ele largou o garfo e olhou para Miranda, que olhou para trás e assentiu. Fortalecendo sua determinação, ele falou a Helena Jeremy. Precisamos conversar com vocês dois sobre uma coisa. Helena finalmente se concentrou em seu pai, a testa franzida enquanto se perguntava o que poderia ser tão importante. Jeremy apenas levanta uma sobrancelha, curiosidade firmemente despertada a essa altura. Grayson respirou fundo lentamente, realmente não ansioso por isso. Helena descobriu isso ontem à noite. Mas Jeremy, você está aprendendo isso agora. Vampiros são reais. Os dois filhos o encararam por vários longos momentos. Helena em choque por ele saber o que tinha acontecido na noite anterior, e Jeremy em total descrença.
Por fim, Jeremy riu. É pai, claro. Daqui a pouco você vai nos dizer que lobisomens são reais, e que a série de filmes Underworld são, na verdade, documentários. Grayson fez uma careta para isso, sim, lobisomens também são reais. Não, a série de filmes Underworld não são realmente documentários. Jeremy apenas bufou com desdém e se levantou. Olha, se isso é uma tentativa boba de me colocar no caminho certo, pode parar. Mamãe já confiscou toda a minha maconha. Vou ficar no meu quarto. O temperamento de Grayson explodiu um pouco ali e ele também se levantou, seu rosto se transformando facilmente, os olhos ficando vermelhos e as presas aparecendo enquanto ele rosnava. Sente-se agora. Jeremy não reagiu bem e recuou imediatamente. Puta merda. Helena não reagiu melhor, os olhos se arregalando dramaticamente e se levantando da mesa também, o que levou Miranda a se levantar e não deixar ninguém sentado. Um momento depois, Jeremy correu para a porta, apenas para encontrar sua mãe já bloqueando-a em uma exibição chocante de velocidade anormal. Ele engoliu em seco e cambaleou para longe dela, apenas para cair e aterrissar em sua bunda. Miranda ficou de coração partido pela reação dele, movendo-se lentamente e estendendo as mãos em um gesto não ameaçador. Está tudo bem, querida, não vamos te machucar. Nenhum de nós jamais machucará você ou sua irmã. Ajoelhando-se, ela abraçou um Jeremy ainda congelado em seu peito. Mas ele não se acalmou-se tanto, ele ficou ainda mais tenso. Grayson suspirou e apertou o nariz para o quão mal isso estava indo até agora. Tudo bem, reunião de família na sala de estar, agora mesmo. Miranda teve que meio carregar, meio guiar Jeremy até a sala de estar, mas eventualmente todos os quatro estavam sentados. Jeremy estava um pouco mais calmo agora, mas sua perna estava quicando como um coelho em speed e seus olhos não conseguiam parar de olhar entre sua mãe e seu pai. Helena estava um pouco melhor, fora do choque e rapidamente se aproximando da raiva. Você sabia o que Stefan era o tempo todo e não me contou? Você nem ia nos contar o que você era até descobrir que eu sabia quem você era? Miranda respondeu à pergunta, virando olhos compassivos para a filha. Oh, querida, é claro que queríamos contar a vocês duas. Só não queríamos atraí-las para este mundo antes que fosse necessário. Seu pai e eu queríamos que a vida fosse normal para vocês duas. Jeremy falou então. O que você quer dizer com necessário? Como o vampirismo funciona? Nós vamos simplesmente nos transformar em vampiros quando chegarmos à idade adulta, ou algo assim? Grayson balançou a cabeça com isso. Não, filho, sua mãe e eu não nascemos assim. Para se tornar um vampiro, você tem que consumir o sangue de um vampiro e então ser morto com ele ainda em seu sistema. Você acorda na transição e tem que consumir sangue humano para completá-la. Tanto Helena quanto Jeremy pareciam perturbados com isso. Helena faz a próxima pergunta óbvia. Então como vocês dois se tornaram vampiros? Grayson troca um olhar com Miranda antes de responder que um vampiro veio à cidade alguns anos atrás. Nós somos parte de um grupo, um conselho municipal que sabia sobre vampiros e protegia a cidade deles. Nós conseguimos lidar com esse vampiro, mas não antes que ele transformasse todo o conselho. Ao ver os olhares horrorizados nos rostos de seus filhos, ele se apressou em acrescentar, mas não somos perigosos. Temos controle e todos nós temos nos alimentado de bolsas de sangue. Você teria ouvido falar de muito mais ataques de animais se estivéssemos machucando pessoas. Mesmo se estivéssemos tentando encobrir as coisas, haveria dezenas de desaparecimentos inexplicáveis. Você já ouviu falar de algum? Tanto Jeremy quanto Helena foram forçados a admitir que não. Jeremy franziu a testa. Você está planejando nos transformar? Ambos os pais fazem caretas, mas essa é a pergunta que Miranda deve responder, e ela responde. Só se você quiser e nem um dia antes de qualquer um de vocês completar 18 anos. Normalmente, tanto Grayson quanto Miranda teriam dito não imediatamente, mas os tempos mudaram, e Valley Masters pode não dar a eles uma escolha no assunto. Melhor facilitar isso para seus filhos o máximo que puderem agora. Infelizmente isso foi demais para Helena, pois ela se levantou de repente. Eu não consigo processar isso. Isso é demais. Ela fez menção de sair da sala antes que Grayson a chamasse e a impedisse. Estou pedindo que você não conte a ninguém, Helena. Especialmente a Stefan Salvatore. Não estamos planejando machucá-lo ou a seu irmão, mas eles não podem saber sobre nós ou podem reagir mal. Helena hesitou por vários momentos antes de concordar bruscamente e subir as escadas para seu quarto. Jeremy, por outro lado, ficou para trás e se inclinou para frente. Seu medo desapareceu e foi substituído pela curiosidade natural enquanto olhava para seus pais. Como é? Miranda pareceu aliviada que pelo menos um dos filhos deles estava aceitando a revelação, enquanto Grayson fez uma careta e começou a contar ao filho as vantagens e regalias de ser um vampiro. Não era uma conversa que ele pensou que teria com alguém. Capítulo 23. 27 de outubro de 2009. Sorriu enquanto olho para as três bruxas Bennet. Agora, há alguma pergunta sobre o plano? Bonnie é a primeira a responder, seu tom mal-humorado. Sim, porque eu tenho que ser a donzela em perigo. Eu tenho anos de experiência mágica no meu currículo agora. Eu provavelmente poderia abrir o túmulo sozinha com o talismã de Emily. Revira os olhos, porque Bonnie, não queremos que Damon saiba o quão útil você é para a magia. Você realmente quer que ele te incomode sempre que precisar de um feitiço porque ele acha que você é mais fácil de coagir do que sua mãe ou avó? Quanto mais tempo você esconder sua habilidade, mais segura você estará. Abby está concordando comigo, concordando de todo o coração. Sheila é a próxima a falar, seu tom gelado.
Eu realmente não cresci nela desde que cheguei em Mystic Falls. Mais uma vez, por que precisamos abrir esta tumba em primeiro lugar? Aquele que Damon Salvatore procura nem está lá, dado o que você nos disse. Qual é o sentido? Eu suspiro, porque Sheila, ainda há mais de 20 vampiros naquela tumba, e a coisa toda é uma bomba relógio. Se não for aberta agora, pode ser aberta mais tarde e aqueles vampiros podem ser libertados. Dessa forma, nós a abrimos, Damon descobre que Catherine não está lá, e meus vampiros vêm depois e estacam os que estão lá antes que eles possam obter sangue. Sheila apenas franze a testa, mas não tem mais nada a dizer. Olho para Abby e Bonnie e sorriu então. Vocês duas estão claras sobre o que vai acontecer? Elas concordam, Abby recitando o plano. Damon virá até mim no Halloween, com você ao seu lado mantendo Bonnie como refém. Ele me oferecerá o talismã e a vida de Bonnie em troca da abertura da tumba, e eu aceitarei. Suas bruxas me permitirão canalizá-las para garantir que tenhamos todo o poder necessário para o feitiço. Depois que tudo acabar, você garantirá que o talismã permaneça nas mãos de Bennett, Bonnie estará segura e você cuidará de Damon. Eu sorrio muito bem. Estamos todos na mesma página. Vejo você no Halloween então. Bonnie, esteja pronta depois da escola, é quando eu vou te buscar. Uma última rodada de acenos e eu me levanto e vou embora, sabendo que as bruxas preferem que eu saia de casa o mais rápido possível. Quebra de cena. 31 de outubro de 2009. Pego Bonnie como planejado e a levo até Damon. O maior problema que encontramos no começo é a completa incapacidade de Bonnie de ter medo de Damon. Eu tenho que beliscá-la constantemente quando a vejo tendo que segurar o riso enquanto ele explica em detalhes seus planos para ela e sua mãe. Finalmente estamos na casa dos Bennett e Abby atende a porta, os olhos oscilando entre Damon, Bonnie e eu. Ela é uma atriz um pouco melhor do que Bonnie enquanto aperta o maxilar e cruza os braços, olhando para Damon. O que é isso, vampiro? Damon apenas sorri do seu jeito arrogante e gesticula para Bonnie. E eu, vamos bruxa, não precisa usar esse tom. Eu venho trazendo presentes. Com isso, ele tira o talismã de Emily do bolso e o segura. Eu trago para você uma herança de família, e a vida da sua filha. Abby franze a testa severamente. Damon Salvatore, você está ameaçando a vida da minha filha? Você esqueceu que jurou proteger a linhagem de Emily em nome dela? Ele estreita os olhos em resposta. Eu não esqueci. Eu jurei isso com a condição de que ela salvasse Catherine. Bem, agora é hora de você terminar o que começou. Nós estamos abrindo a tumba hoje à noite, e você vai fazer isso, ou eu vou considerar meu juramento nulo e sem efeito e fazer meu amigo aqui matar sua filha. Os olhos de Abby encontram os meus por um momento e eu apenas sorrio maliciosamente, olhando para todos os outros no mundo como um predador ameaçador, mas ela pareceu encontrar força no meu olhar. Virando-se para Damon, ela sentiu muito bem, você me deixa pouca escolha. Permita-me preparar, e eu te encontrarei na tumba depois do pôr do sol. Damon dá de ombros. Por mim tudo bem, mas você não vai receber o talismã nem sua filha se não aparecer. Com isso ele se virou e começou a ir embora. Dei uma piscadela para Abby e ela me deu um aceno em resposta antes de eu puxar Bonnie comigo para segui-la. Quebra de cena. Abby apareceu, é claro, e depois de mais alguns minutos de brincadeira, eu falei, agindo perfeitamente como um vampiro bebê impaciente. Podemos simplesmente continuar com isso? Você realmente prefere discutir com uma bruxa em vez de segurar Catherine em seus braços, Damon? Ele piscou antes de concordar, dando um passo para o lado para que Abby pudesse tomar seu lugar diante do grande túmulo enfeitiçado. Segurando o talismã de Emily, além de estar secretamente conectada aos totens de 5 outras bruxas que trabalhavam para mim, ela começou a cantar. Damon andava de um lado para o outro impacientemente e Bonnie observava com atenção arrebatada enquanto eu ficava ao lado dela, com uma mão em seu ombro. Eventualmente a grande pedra quebrou violentamente no meio, enquanto o poder do talismã recarregado desfazia a magia de mais de 100 anos atrás. Assim que foi aberta, Damon brilhou para dentro e eu a segui, sabendo que o juramento de Abby a mim a teria impedido de fazer qualquer coisa menos do que eu pedisse a ela. Eu observei enquanto Damon procurava, meus próprios olhos se movendo sobre as formas ressecadas dos vampiros presos na tumba. Enquanto Damon continuava olhando sem sucesso, eu me movi para onde vi Harper deitado e sorri, me abaixando e desenhando um X vermelho em sua testa. Isso é algo que Per havia me pedido há muito tempo. Ela se sentiu mal, dado que ela havia transformado o pobre homem apenas uma semana antes dos vampiros serem presos. Ele era um tipo leal e nunca teve realmente a chance de viver. Eu sabia que ele ficaria bem com meus próprios vampiros quando eles chegassem mais tarde. Levantei-me e fui procurar Damon, observando-o ficar cada vez mais irritado pelo fato de não conseguir encontrar Catherine entre os corpos ressecados. Eu me aproximei e peguei a bolsa de sangue quando ele a jogou na parede com raiva, guardando-a para que pudéssemos evitar qualquer possível acidente. Ele se virou para mim e rugiu. Onde ela estava ali? Ela deveria estar aqui. Isso não faz sentido. Olho para ele com falsa tristeza em seu nome e balanço a cabeça. Sinto muito, Damon. Ou ela nunca conseguiu entrar na tumba, ou ela usou você, cara. Ele balança a cabeça. Não. Ela me amava. Ela nunca me trairia assim. Se ela não estiver aqui, ela está morta. Ele parecia pronto para desmoronar. Não tinha preço exatamente o que eu esperava. A pior parte era que eu sabia o quanto ele queria ir a um massacre agora, mas minha compulsão o estava impedindo de fazer isso. Suspirei e dei um passo à frente, apertando no ombro. Vamos pegar uma bebida para você. Hora de lamentar minha amiga, lamentar sua morte, mas celebrar sua vida e o tempo que você passou com ela.
Ele estava tão ocupado com seu conflito interno que me deixou levá-lo para fora do túmulo sem protestar. Os Bennett já tinham ido embora, é claro, e enquanto eu levava Damon ao grill na cidade para uma bebida, eu sabia que meus próprios vampiros estavam chegando atrás de mim. Harper teria permissão para viver, e todos os outros vampiros seriam estacados. Eu poderia ter simplesmente obrigado todos eles a me servirem, mas eu realmente não estava inclinado a me importar. Eu tinha brinquedos suficientes no momento. Logo estávamos sentados e eu pedi para trazerem uma garrafa de uísque para nós dois. Bebemos em silêncio por vários minutos antes que ele finalmente falasse baixinho. Eu não sei o que está acontecendo, Vali. Eu não quero nada mais do que massacrar todo mundo aqui e então fazer o mesmo com esta cidade. Mas sempre que penso em fazer isso, algo me diz que eu tenho que ficar quieto. Mas eu não tenho que ficar quieto mais. Catherine está morta e não há sentido em evitar atrair atenção. Eu levanto uma sobrancelha enquanto o vejo lentamente se despedaçar por causa da minha compulsão. Isso foi mais divertido do que eu pensava ser possível. Estendendo a mão, eu o agarro na nuca. Tudo bem, você pode se lembrar do nosso primeiro encontro. Ele imediatamente congela com isso, entrando em stand-by como eu ordenaria. Sorrio enquanto o observo por um momento antes de falar. Você pode falar, mas faça isso em silêncio, Damon. Ele sibilou baixinho, incapaz de fazer qualquer coisa além de falar naquele momento. Você é a razão de eu não ter matado ninguém. Você me fez pensar que éramos amigos, seu bastardo. Eu sorri, eu fiz, e depois dessa conversa nós voltaremos a isso. Era necessário, Damon Salvatore. Eu preciso manter você sob controle, ou te matar. Você é muito volátil para arriscar se soltar nessa cidade sem restrições. Ele rosnou baixo em sua garganta. Você prometeu que me reuniria com Catherine em troca do meu serviço. Mas Catherine está morta e não há como você nos reunir sem me matar também. Então, ou faça isso ou me deixe ir. Eu vou embora dessa cidade idiota se é isso que você quer. Mas nosso acordo está claramente cancelado. Eu rio. Oh, mas Damon, é aí que você está errado. Catherine ainda está viva. Ela te traiu e está fora daquela tumba pelos últimos 145 anos. Ela não veio te procurar nenhuma vez. Não o deixo responder, em vez disso, puxo sua cabeça e o forço a olhar nos meus olhos antes de iniciar a compulsão. Você não vai se lembrar dessa conversa. Você vai voltar a pensar que me gerou. Você não sente nenhuma animosidade em relação à cidade por perder Catherine. Na verdade, você vai lamentar, mas eventualmente seguirá em frente. Talvez passe seu tempo mexendo com Stefan e tentando seduzir Helena. Você vai continuar se escondendo por mais um tempo. Quando soltei e a compulsão tomou conta, ele tomou um longo gole de uísque e balançou a cabeça. Sabe de uma coisa, Vali? Passei mais de 100 anos esperando por uma mulher que já estava morta. Enquanto isso, meu irmão mudou para uma garota de 17 anos que usa o rosto dela. Nós, Salvatores, estamos realmente ferrados. Eu apenas sorrio e bato meu copo no dele, cara, nem me faça começar. Vocês, irmão Salvatore, não têm nada em comparação com a minha família. Enquanto brincávamos e trocávamos histórias familiares embaraçosas até altas horas da manhã, eu realmente me permitia aproveitar um pouco a companhia de Damon. O cara era fantástico quando sua mente era controlada para acreditar que você era seu melhor amigo. Capítulo 24. 1º de novembro de 2009. Enquanto eu seguia Damon de volta para a pensão Salvatore depois de uma rodada de bebedeira até tarde da noite que se transformou em bebedeira até tarde da manhã, não pude deixar de sentir antecipação. Era o aniversário de Stefan e Lexi já estaria aqui para comemorar. Com Stefan brincando de colegial, ela ficaria sozinha, trancada longe do sol o dia todo. Damon parou quando entrou na casa, franzindo a testa e olhando para mim, colocando um dedo nos lábios enquanto notava claramente uma presença no lugar que não deveria estar ali. Eu apenas sorri enquanto subíamos as escadas para encontrar Lexi descansando na cama de Stefan, de costas para nós. Damon apenas sorriu e se esgueirou para a cama, deitando-se de frente para ela e esperando que ela se virasse. Assim que ela o fez, ela o viu e gemeu. Ela provavelmente estava prestes a fazer algum comentário mordaz quando seus olhos passaram dele para mim. Eles se arregalaram imediatamente, e por meio momento houve puro terror em seu rosto antes de desaparecer. Fingi não notar, apenas sorrindo agradavelmente, mesmo que por dentro eu não conseguisse deixar de me perguntar como ela não só sabia mais sobre mim do que deveria, como de alguma forma sabia como eu era também. Lentamente, agindo tão casualmente quanto podia, ela saiu da cama, colocando a e Damon entre nós. Então ela sorriu cuidadosamente. Quem é seu amigo Damon? Damon piscou e olhou para mim. Até ele percebeu que havia algo errado com o comportamento dela. Isso? Essa é Vali Masters, a melhor amiga de todas. Observei cuidadosamente como ela reagiu ao meu nome, e embora ela mantivesse uma cara de corajosa, eu podia dizer que logo abaixo da superfície ela estava surtando. Oh, que adorável! Quando vocês dois se conheceram? Damon franziu a testa para essa linha de questionamento e se levantou da cama também, encarando Lexi por um longo momento antes de responder. Alguns anos atrás, por quê? Os olhos de Lexi piscaram entre Damon e eu, sem motivo. Há quanto tempo? Você é um vampiro, Vali? Um nome um tanto desatualizado, não é? Damon responde a essa pergunta para mim, e eu me contento com um sorriso que cresce lentamente enquanto encaro Lexi. Ele não era um vampiro antes de eu encontrá-lo, Lexi. Fui eu quem o transformou. O que está acontecendo aqui? Você está meio que desmoronando aqui. Lexi engoliu em seco, parecendo dividida por um longo momento antes de eu ver sua determinação endurecer diante dos meus olhos.
Levanta uma sobrancelha enquanto ela se concentra completamente em Damon. Damon, você precisa correr, agora. Saia da cidade, coloque 1000 milhas entre você e este lugar. Damon franze a testa. Sinceramente, não consigo dizer se você está me ameaçando agora. Parece uma ameaça, mas é a ameaça mais fraca que já ouvi. Lexi solta um gemido. Eu não estou te ameaçando, seu espertinho. Eu estou te avisando. Corra para as colinas e leve Stefan com você enquanto você está nisso. Suspiro e finalmente decido intervir primeiro apontando para Damon. Damon, você consegue se lembrar. E então olhando para Lexi. Desculpe, amor, mas você chegou tarde demais para salvar qualquer um dos irmãos Salvatore. Damon está mais uma vez preso no modo de espera e parecendo um pouco apocalíptico, mesmo que ele não consiga fazer nada além de nos observar. Lexi apenas parece consternada enquanto observa a forma congelada de Damon e meu sorriso perverso. Um momento depois, ela está fugindo da sala o mais rápido que pode, e eu a sigo. É um adorável jogo de perseguição, pois ela está presa em casa e, portanto, incapaz de realmente escapar enquanto eu fico sempre um pé atrás dela. Eventualmente, nós dois paramos no saguão da pensão. Ela está ofegante e eu estou ali parado sorrindo, uma sobrancelha erguida para ela, esperando seu próximo movimento. O momento é perfeito e lindo e, claro, Zachary Salvatore escolhe esse momento para entrar pela porta da frente. Ele absorve a cena enquanto Lexi olha para ele, e eu me viro para encará-lo com uma sobrancelha erguida. Lentamente, ele recua para fora da casa e fecha a porta da frente mais uma vez atrás de si. Olho para Lexi bem a tempo de vê-la vindo em minha direção com um pedaço quebrado do corrimão da escada. Eu facilmente seguro seu aperto e esmago brutalmente seu pulso, fazendo com que um grito delicioso saia de sua garganta enquanto ela é forçada a largar a estaca feita às pressas. Minha outra mão se fecha em volta de sua garganta enquanto ela tenta bater contra meu corpo com sua mão e pernas restantes. Reviro os olhos e lentamente aperto mais o aperto em sua garganta, até que sua luta pare. Eu relaxo e espero para ver se ela tentará atacar novamente. Seus olhos estão focados no meu queixo, mas mesmo assim ela está tremendo como uma folha e eu posso dizer que ela está com medo de mim. Tudo o que ela fez desde que me viu nasceu do medo, pelo que eu posso dizer. Se ela pudesse ter corrido, ela teria corrido no instante em que me viu, mas ela está presa nesta casa até o anoitecer, e o que quer que ela tenha ouvido sobre mim, ela tem mais medo do sol. Talvez um dia eu inspire medo suficiente em vampiros para mandá-los diretamente para a luz do sol escaldante. Eu sorrio com esse pensamento e com sua expressão de medo antes de falar. 2 maneiras de fazer isso, querida. Eu quebro seu pescoço, e quem sabe onde você acorda. Ou você para de lutar comigo e volta lá para cima para que eu possa lidar com Damon. Acha que consegue se comportar? Ela sente trêmula e eu mudo meu aperto para que fique na parte de trás do seu pescoço, antes de levá-la de volta para cima e para o quarto onde deixamos Damon. Fecho a porta atrás de mim e deixo Lexi ir, observando enquanto ela se afasta para o canto mais distante de mim. Olho para Damon, que está quase vibrando com sua incapacidade de se mover neste momento. Tudo bem, Damon, você pode falar e se mover. Só não tente nada estúpido, ou eu quebro seu pescoço. Damon fez uma careta enquanto seu corpo relaxava e ele lentamente se virou para mim, falando no tom mais casual que conseguiu. Então eu estava pensando enquanto vocês brincavam de pega-pega e tive uma ideia. Sorriu, genuinamente curiosa para ver onde ele queria chegar com isso. Conte ao Sr. Salvatore. Damon engole em seco e começa seu discurso. Bem, você deve estar ficando cansado de ter que reverter constantemente a compulsão em mim. Para frente e para trás assim. Eu sei que isso está me deixando louco. Por que não me deixa manter minhas memórias intactas e me obriga a não foder com seus planos? Dessa forma, seus planos permanecem intactos, você tem alguém do seu lado para ajudar, e eu não tenho que ficar lembrando que você não é meu melhor amigo, mas um original de 1000 anos empenhado em foder com minha cabeça. Eu sorrio ao ouvir isso. Você prefere saber que está preso do que não ter consciência disso? Ele responde prontamente, sim, num piscar de olhos. Soltei um suspiro baixo, sua ideia é totalmente razoável e realmente não me custaria muito. Mas você sabe o quanto eu estava ansioso pelo momento em que Catherine, você e eu estivéssemos na mesma sala? Ele franze a testa diante disso, não? Por que isso importaria? Suspiro novamente, dramaticamente dessa vez, eu a fiz pensar que ela me gerou também. Ia ser esse grande momento em que ela me reconheceu. Você perguntou como ela poderia me conhecer, vocês dois alegam ter me gerado. E toda a conversa se desenrola até Catherine perceber que você realmente acredita nisso, e descobre que eu o compeli, o que, claro, significa que eu a compeli. O horror que lentamente se avizinhava teria sido delicioso. Lexi não consegue se conter e comenta do seu canto da sala. Isso é monstruoso. Olho para ela com uma expressão impassível que expressa o quão bobo eu acho esse descritor quando todos nós três somos monstros, mas Damon é quem responde não. Isso é perfeito. Catherine merece isso. Olha, deixe-me ajudá-la por minha própria vontade. Foda-se o acordo original, eu não quero me reunir com Catherine, eu quero vingança. Eu sorrio, isso pode funcionar, sim. Você não teria permissão para matá-la, é claro, mas uma pequena vingança é algo que eu posso apoiar. Muito bem, Damon, vem aqui. Ele se aproxima lentamente, claramente ainda cauteloso comigo. Colocando uma mão em seu ombro, eu o encarei e iniciei a compulsão. Você terá permissão para lembrar de tudo o que aprendeu sobre mim. Você não contará nada a ninguém sobre mim a menos que eu permita.
Você trabalhará para completar meus planos e meus objetivos. Você não me atacará ou conspirará contra mim e me informará se ouvir sobre alguém que esteja conspirando contra mim. Com isso feito, eu solto e me afasto. Seus olhos clareiam, e ele faz uma careta. Droga, você realmente gosta de seus contratos vinculativos, não é? Qual é o próximo chefe? Eu sorrio bem, acho que antes de tudo eu deveria te dizer que há mais de 100 vampiros na cidade agora. Isso inclui todo o conselho do fundador também. Eles me forçaram a fazer isso. Damon parece incrédulo com isso, e Lexi apenas choraminga um pouco com a revelação. Eventualmente Damon encontra sua voz. Espera aí, todos eles? Eu sorrio e aceno, todos eles, exceto o prefeito e seu filho. Eles são lobisomens. E sim, isso significa que a xerife é uma vampira, assim como todos os seus delegados. E os pais da mais nova perseguição do seu irmão também são vampiros. Damon está apenas boquiaberto agora, então eu apenas sorrio. Então sim, sinta-se à vontade para conversar com eles, mas seja legal, sem machucar ou matar nenhum ser sobrenatural. Eles foram ordenados a fazer o mesmo. Quanto à nossa segunda ordem do dia, é hora de lidar com Lexi aqui. Damon pisca e se vira para olhar onde Lexi está no canto, seus olhos nunca me deixando enquanto ela engole em seco. Damon franze a testa, certo? Posso ter algum contexto aqui agora? Como ela sabia quem você era? Eu sorrio com isso enquanto caminho casualmente ao redor da cama, me aproximando cada vez mais do vampiro aterrorizado. Não tenho ideia, mas vou gostar de descobrir. Tem algum quarto de hóspedes no andar de baixo que eu possa pegar emprestado? De preferência um em que nenhum hóspede entre para que seu conteúdo não seja mexido por pelo menos um mês. Damon assente lentamente. Temos 1 ou 2 quartos escondidos em cantos e frestas. Agarro Lexi pelo pescoço e a puxo do seu canto. Ela vem de bom grado, com muito medo de resistir neste momento. Ótimo, me leve até lá por favor. E depois chame Stefan para casa se puder. Vou precisar ter certeza de que ele saiba ignorar o quarto e qualquer som que venha dele. Damon deu de ombros e fez isso. Eventualmente Lexi e eu estávamos sozinhos em um pequeno quarto de hóspedes e ela estava olhando para mim com terror absoluto, finalmente conseguindo colocar seus pensamentos em ordem o suficiente para perguntar: por que você está fazendo isso? Você pode simplesmente me obrigar a lhe contar qualquer coisa que você queira saber. Sorriu agradavelmente enquanto caminho em sua direção. Eu poderia, mas isso seria muito chato, não é? Existem maneiras mais interessantes de usar a compulsão do que para coisas tão simples como a verdade. Capítulo 25. Quando cheguei perto de Lexi, agarrei-a pelos cabelos e puxei sua cabeça para trás, então ela foi forçada a me olhar nos olhos. Assim que tive contato, iniciei a compulsão. Relaxe agora. Você vai fazer tudo o que eu mandar. Você não vai sair desta sala. Mesmo que as paredes caiam, mesmo que o teto desmorone sobre você, você não vai sair do espaço que essas paredes e esse teto delimitam agora. Você não vai me atacar ou a qualquer um que entre nesta sala, e você não vai tentar se machucar ou se matar. Eu paro por um momento antes de continuar. Quando eu te tocar, você sentirá prazer. Cada sensação que eu fizer você experimentar será multiplicada por um fator de 5. Você não será capaz de atingir o clímax a menos que eu deixe. Você esquecerá essa compulsão. Eu dou um passo para trás e observo enquanto ela pisca lentamente, saindo disso e piscando para mim. Eu apenas sorrio para ela enquanto seus olhos se arregalam lentamente. O que você acabou de me fazer esquecer? Eu rio e aceno com a mão, desdenhoso. Isso é para eu saber e você descobrir, não é? Ela aperta o maxilar, e o terror que estava sentindo endurece em desafio. Você vai ter que arrancar de mim a informação que quer. Não vou ceder à tortura. Eu sorrio enquanto me aproximo dela, alcançando e agarrando seu pulso, trazendo sua mão para cima e beijando gentilmente os nós dos dedos. Assim que começo a tocá-la, seus olhos se arregalam, e ela começa a ofegar, gemendo levemente com o contato, mesmo enquanto eu falo entre beijos leves. Bem, querida, você nunca foi torturada por mim antes, não é? Ela já está respirando pesadamente, tremendo visivelmente enquanto fecha os olhos e engole em seco. Ó, o que você fez comigo? Não respondo, em vez disso movo uma mão atrás da cabeça dela, correndo as pontas dos meus dedos contra a parte de trás do seu pescoço de uma forma que instantaneamente a deixa fraca nos joelhos, antes de guiá-la para frente e pressionar meus lábios contra os dela, beijando-a lenta e sensualmente. Ela derrete em meus braços contra seu melhor julgamento, gemendo em minha boca enquanto eu exploro a dela com minha língua. Eu nos movo para a cama em uma explosão de velocidade vampírica e a deito nela, olhando para ela com um sorriso perverso. Ela está olhando para mim em uma mistura de desejo flagrante e terror absoluto agora, mas não se move um centímetro. Congelada como uma presa diante de um predador maior. Ainda assim, ela tenta manter sua determinação. Eu não vou te contar em nada. Eu rio sombriamente disso enquanto me inclino sobre ela, uma mão puxando sua blusa para cima bem devagar para expor sua pele lisa e sem manchas. A outra se move por baixo dela, enquanto eu passo minha palma sobre sua carne, subindo por seu estômago e em direção ao seu peito de uma forma que a faz se contorcer e sua respiração engatar deliciosamente. Mas Lexi, eu nem fiz nenhuma pergunta ainda. Pode ser que você não tenha problema em me dizer o que eu quero saber. Vamos começar com uma fácil, amor. Diga meu nome. Ela engole em seco, mesmo quando eu puxo sua blusa por cima do sutiã, deixando-o amontoado acima do peito. Eu passo minhas mãos sobre seus seios cobertos lentamente, massageando sua carne através do tecido de uma forma que a deixa gemendo debaixo de mim, e então eu paro, removendo minhas mãos de seu corpo e apenas olhando para ela.
Seus olhos que estavam meio fechados se abrem de repente enquanto ela olha para mim, um apelo em seu olhar, mas nada sai de seus lábios. Eu sorrio, diga meu nome Lexi, e podemos continuar. Provavelmente parece uma concessão fácil para ela, mas ela diz rapidamente, Vali. Seu nome é Vali. Eu rio, mas não faço nenhum movimento para tocá-la, levantando uma sobrancelha em vez disso, e qual é meu sobrenome Alexia Branson? Ela estremece, mas entende claramente o que eu quero. Ela fica em silêncio por um momento, então eu estendo a mão e agarro, puxando levemente de uma forma que a faz se contorcer e gemer. Um instante depois, ela deixa escapar com um gemido, é Mikaelson. Eu paro imediatamente, sorrindo ainda mais agora que ela percebe seu deslize. Oh, querida Lexi, isso me diz mais do que eu poderia esperar. Eu saio facilmente da cama, e Lexi se levanta e se senta comigo, olhos arregalados. Onde você vai? Eu quase rio do apelo distinto que ouço em sua voz. Ela não vai dizer ainda, mas ela quer que eu fique, quer que eu continue a tocá-la. Eu me viro para ela e sorrio agradavelmente. Bem, amor, eu consegui o que queria para o dia. Nós conversaremos novamente em uma semana. Você pode acabar com você mesma daqui, não pode? Ela choraminga, mas quando me viro e saio, posso ouvi-la se despindo atrás de mim. Ela tentará atingir seu próprio clímax muitas vezes, mas não o encontrará. Com esse pensamento delicioso em mente, saio do quarto e a deixo sozinha, apenas para encontrar Stefan chegando. Ele olha para mim um pouco confuso. Vali, Damon disse que havia algo acontecendo entre você e Lexi e eu tinha que ir rápido. Eu sorrio com isso, eu provavelmente ficaria mais bravo com Damon por como ele trouxe Stefan aqui, se eu não tivesse a habilidade de controlar a mente de Stefan. Acenando para ele, eu o levo para a porta do quarto de hóspedes em que Lexi está. Nós ficamos lá por um momento, nós dois capazes de ouvir os sons de uma mulher se dando prazer do corredor. Stefan fica confuso e vai em direção à porta. O que está acontecendo? Antes que ele possa abri-la, agarro seu braço e o giro, travando os olhos e iniciando a compulsão. Então aqui está o acordo, Stefan. Você vai ignorar esta sala e qualquer som que saia dela. A única vez que você vai reconhecer sua existência é se precisar impedir que convidados ou visitantes entrem. Não importa o que aconteça, ninguém tem permissão para entrar. Eu dei em cima da Lexi, ela ficou brava e saiu furiosa. Ela vai para aquele show do Bon Jovi que vocês dois falaram. Stefan assente lentamente enquanto toma a compulsão antes de piscar e se afastar da porta. Vali, não gosto que você irrite meus amigos. Da próxima vez que mexer com Lexi, ela pode arrancar sua cabeça em vez de simplesmente ir embora. Com isso ele sai e eu sorrio, jogando um atrevido feliz aniversário nas costas dele antes de abrir a porta do quarto de hóspedes. Lá dentro está Lexi, completamente nua. Ela parou assim que sua audição aprimorada ouviu nossas vozes, e ela estava me encarando em completo horror sobre o que eu tinha acabado de fazer tão facilmente com Stefan ao transformá-lo em um guarda glorificado para ela. Eu pisco para ela e fecho a porta antes de ir embora enquanto assobio uma melodia alegre. Enquanto saio para encontrar Zack e ter certeza de que ele também sabe sobre seu convidado, ouço um grito feminino de frustração atrás de mim. Eu sorrio maliciosamente e continuo andando. Quebra de cena. Voltei 7 dias depois carregando uma oferta de paz. Quando entrei no quarto em que deixei Lexi, encontrei-a desmaiada de exaustão na cama. Ela não se incomodou em vestir suas roupas de volta, apenas se contentando em puxar as cobertas sobre seu corpo. Sorrindo, joguei a bolsa de sangue que trouxe de presente para ela, acordando-a. Assim que percebeu o que era, ela se sentou e bebeu, a colcha deslizando para baixo para expor seu peito delicioso ao meu olhar. Depois que ela esvaziou o saco, ela finalmente notou meu olhar e engoliu em seco, cobrindo-se e me encarando. Eu sorri e fiz a pergunta fácil. Por quanto tempo você tentou isso na semana passada? Ela faz cara feia, mas eventualmente seus olhos caem para a cama e ela murmura mal-humorada. Horas, todos os dias. Eu sorrio e recompenso sua honestidade dando uma passada rápida na cama e segurando sua garganta com minha mão, antes de lhe dar um beijo ardente. Ela aceitou o beijo facilmente, gemendo em minha boca enquanto relaxava em meu aperto, deleitando-se com meu toque. Eventualmente, eu a soltei e a deixei cair de volta na cama, sorrindo facilmente para ela. Ela olhou para mim com os olhos semicerrados, claramente pronta para o que eu quisesse fazer com ela. Em vez disso, afastei-me da cama e andei em volta dela, sem nunca tirar os olhos dela. Você quer se libertar hoje, querida? Ela estremece, não vou te contar nada. Eu suspiro e olho para ela com decepção. Vamos lá, amor. Qual é o sentido de ser difícil? Eu poderia te mostrar tal maravilha se você apenas se submetesse a mim. Ela aperta a mandíbula e levanta o queixo para mim, sem dizer mais nada. Eu apenas sorrio e num piscar de olhos eu a tenho debaixo de mim novamente. Minha boca cai em seu pescoço, e eu faço algo que não faço há muito tempo. Eu me alimento. Beber de seu pescoço enquanto a sinto se contorcendo debaixo de mim é uma experiência deliciosa e leva um momento para eu finalmente me afastar, dentes ensanguentados à mostra enquanto olho para ela. Ela olha para mim com os olhos arregalados e leva a mão à marca da mordida que está cicatrizando rapidamente. Vê por que isso foi bom? Eu sorrio para ela e corro um dedo por todo o comprimento do seu corpo, da garganta até o vale dos seios, passando pelo estômago. O corpo inteiro dela estremeceu violentamente e eu sabia que se ela tivesse permissão, ela teria chegado ao clímax ali mesmo. Isso foi negado a ela, e eu sorri para ela enquanto ela olhava para mim com os olhos marejados. A Alexi fez olhos de cachorrinho melhor que Caterina.
Suspirei e me inclinei sobre ela, sussurrando em seu ouvido, sinta prazer para mim, querida. Foi espetacular. Assistir seu corpo ter espasmos enquanto todo o prazer que ela experimentou em minhas mãos e nas dela na última semana veio correndo em um clímax violentamente explosivo. Para ela, porém, acabou antes de começar e ela ficou tremendo, seu corpo claramente querendo mais de um clímax. Eu sorrio e olho para ela. Você não deveria me agradecer, Lexi? Ela está ofegando lentamente, mas consegue se acalmar o suficiente para falar, obrigada. Na verdade, estou surpreso que ela não tenha me repreendido. Parece que o efeito que estou tendo sobre ela é ainda mais forte do que eu pensava. Sorrio e começo a interrogá-la. Lexi, quero saber o que você sabe sobre mim. Nada mais do que o que lhe disseram sobre mim. Não é tão ruim assim, é? Coisas que provavelmente já ouvi antes, mitos e rumores. Apenas fale comigo, me conte sobre mim, e eu vou deixar você chegar ao clímax quantas vezes quiser pelo resto da noite. Ela estremece, mas visivelmente considera isso, antes de finalmente concordar lentamente e começar a me contar tudo o que sabia sobre minha identidade. Seu nome é Vali Mikaelson. Você é um híbrido original e passou os últimos 1000 anos dominando o hemisfério ocidental. Eu levanto uma sobrancelha e lentamente deslizo um dedo nela, fazendo-a ofegar. Mesmo comigo lentamente tocando-a, ela continua. Você é a mais perigosa da família original. Você parece acolhedora, educada e agradável. Mas por baixo há uma escuridão que ninguém poderia medir. Seu irmão Klaus é chamado de besta, enquanto você desenvolveu o apelido de M-Master. Eu sorrio e aceno, acenando para que ela continue. Mas não foi assim que meu professor te chamou. Meu professor disse que você é a coisa mais próxima que este mundo tem de um demônio, e que não há Deus que possa mantê-la sob controle. Eu pisco ao ouvir isso. Parece que seu professor tem muito medo de mim. Lexi assente lentamente em resposta a esse sim. Disseram para fugirmos de você assim que a víssemos. Mas eu não consegui escapar. Eu rio não, você não poderia. E isso explica como você é o primeiro aluno desse misterioso professor que eu conheci. Mas isso levanta outra questão. Como você poderia saber como eu era? Lexi não estava inclinada a responder primeiro, então eu estendi a mão e belisquei um de seus brotos, arrancando um grito silencioso de sua boca, mas não o clímax. Apesar de quanto seu corpo desejava encontrar alívio. Assim que ela se acalmou, ela respondeu o melhor que pôde, havia uma pintura. Minha professora conhecia seu rosto. Conhecia suas feições e pintou você uma centena de vezes ao longo dos séculos para que ela possa espalhar o aviso para aqueles que aprenderem com ela. Sorriu casualmente, que interessante. Mais uma pergunta, querida. Com isso, retiro minhas mãos do corpo dela, fazendo-a focar toda a atenção em mim. Com uma sobrancelha levantada, pergunto, quem é essa professora que me conhece tão bem? Diga-me e eu vou te satisfazer até tarde da manhã, linda Lexi. Ela quer, eu posso dizer. Ela quer o que eu ofereço, mas seu autocontrole alardeado ainda é mais forte do que isso, e eventualmente, ela balança a cabeça, eu não vou. É tudo o que ela diz, e eu posso ver o quanto custa para ela me negar. Eu suspiro e aceno, eu posso respeitar essa convicção. Eu sorrio maliciosamente e um momento depois eu a estou segurando pela garganta e iniciando a compulsão. Mas eu vou conseguir esse nome de você, amor. Até o sol nascer amanhã, você pode chegar ao clímax o quanto quiser. Toda vez que você chegar ao clímax, vai se sentir melhor e melhor, mais viciante. Então quando o sol nascer vai parar. Não importa o quanto você tente, você não vai conseguir cair da borda. Afastando-me, observo a compulsão tomar conta de mim. Antes de sorrir, vejo você em outra semana, Lexi. E com isso eu vou embora. Quebra de cena. Passo a próxima semana cuidando do que precisa ser cuidado em Mystic Falls, mas realmente minha mente está em Lexi. Quase quebro meu próprio prazo várias vezes, mas consigo permanecer forte. Peço a Damon para dar uma olhada em Lexi e continuo dando a ela uma bolsa de sangue por dia para manter sua força. Mystic Falls está quieta e pacífica no momento, pois minha presença e minhas ações lidaram com muitos dos problemas anteriores que ela enfrentou. Eventualmente, porém, a semana acaba, e eu volto para o quarto em que Lexi estava confinada, levando sua bolsa de sangue diária comigo. Quando entrei, houve um borrão de velocidade e encontrei Lexi ajoelhada na minha frente. Não pude deixar de sorrir perversamente quando Alexia Branson, a salvadora de Stefan, a alardeada professora de autocontrole, começou a me adorar. Ela se levantou lentamente, ficando completamente exposta para mim, seu desejo óbvio. Com um sorriso eu a agarrei e em um borrão de velocidade, a prendi na cama, dada a sua respiração ofegante, eu sabia o quanto ela queria, mas parei de me mover, apenas olhando para ela por um longo momento. Eu quero um nome, Lexi. Diga-me quem te ensinou sobre mim, agora. Ela geme e eu observo o momento exato em que sua determinação se quebra e ela olha para mim com olhos derrotados, Tatia. Ela sussurra, e eu sorrio, já tendo suspeitado pelo que ela me disse antes. Ainda assim, fiquei feliz por ter a confirmação quando me inclinei para baixo, levantando uma mão para acariciar a bochecha de Lexi. Tatia viveu além dos seus primeiros 100 anos, não é? Que maravilha! Conte-me sobre ela. Murmuro isso para Lexi. Ela é chamada de Rainha Cega. Não sei muito sobre seu passado, mas quando a conheci, ela tinha uma corte no que se tornou Oregon. Que quando a deixei, ela estava se preparando para se mudar para a Europa. Porque seu alcance estava se espalhando lentamente para o norte e ela estava com medo mortal de que você descobrisse que ela ainda vivia.
Eu sorrio e aceno, que emocionante, que ela ainda tenha tanto medo de mim depois de todo esse tempo. Diga-me, Lexi, por que ela é chamada de Rainha Cega? Vampiros regeneram olhos, até onde eu sei. Ah, e sinta-se à vontade para chegar ao clímax uma vez para mim. Lexi convulsiona violentamente antes de se acomodar novamente alguns minutos depois, engolindo em seco e continuando a tentar responder minhas perguntas. Embora a névoa de exaustão já estivesse se instalando nela, ela usava uma venda embebida em verbena o tempo todo. Ela a trocava várias vezes ao dia, mas isso impedia que seus olhos voltassem. Ninguém sabia os motivos exatos pelos quais ela fazia isso. Tudo o que ela nos disse foi que para ser verdadeiramente livre, às vezes é preciso se sacrificar. Seus seguidores mais devotos faziam o mesmo, mas aqueles de nós que não estavam dispostos a isso geralmente deixavam seu serviço depois que ela nos ensinava sobre a história dos vampiros e como evitá-lo. Eu rio e me solto do aperto de Lexi por um momento, fazendo-a gritar de decepção por um momento, antes de eu virá-la de bruços e continuar por trás, começando a ter um ritmo mais rápido e forte. Deuses, é tão maravilhoso saber que minha primeira filha ainda está viva. Não posso deixar de querer visitá-la eventualmente, quando estiver menos ocupado com assuntos pessoais. Você tem alguma ideia de para onde na Europa ela foi? Ele não. Eu fui embora antes dela ir embora. Suspirei e me inclinei sobre Lexi, mordiscando sua orelha e beijando seu pescoço. Agora, Lexi, você realmente acha que eu não sei quando você está mentindo a essa altura? Você tem uma ideia de onde ela foi, não tem? Ela engasga, mas eventualmente sibila sim. Eu sorrio com sua admissão e o questionamento termina enquanto eu me concentro completamente em possuí-la até que sua sanidade se esgote. Em algum ponto da maratona de luxúria, eu libero todas as compulsões que a impedem de atingir o clímax, e ela acaba uma poça inconsciente e exausta sob mim. Deitei-me e deixei-a dormir contra meu peito, acariciando seu cabelo casualmente por algumas horas enquanto eu considerava o que significa que Tatia não está apenas viva, mas tem alertado os vampiros para me temerem há séculos. Honestamente, estou apenas imaginando o quão gostosa ela deve estar com aquela venda nos olhos na terceira hora quando Lexi finalmente se mexe. Quando ela acorda, eu a agarro pelo pescoço e olho em seus olhos, iniciando a compulsão. Agora, querida, aqui está o que eu quero de você. Você vai para a Europa, você vai rastrear Tatia. Você não vai deixar que ela, ou qualquer pessoa conectada a ela saiba que você está lá. Você não vai sabotar seus próprios esforços de tentar arruinar meus planos. Você vai confirmar a presença dela de longe e então você vai me contatar com sua localização. Depois disso, você vai continuar observando-a de longe até que eu termine meus negócios em Mystic Falls e venha buscá-la. Eu sorrio enquanto a compulsão se instala, e tiro um pouco do cabelo rebelde do rosto consternado de Lexi. Não fique tão triste, amor. Se tudo correr bem, assim que eu colocar os olhos em Tatia em carne e osso, eu te libertarei e você poderá retornar para seu amado. Lee era o nome dele, sim? Se eu fosse realmente o diabo como Tatia alegou, eu não o mataria e te tomaria para mim para sempre. Eu não sou misericordiosa? A única resposta de Lexi é estremecer, o que me faz rir enquanto a solto e saio da cama, começando a me vestir. Boa sorte, Lexi. Espero que você vá embora logo depois que o sol se pôr. Com essas palavras de despedida, deixo-a sozinha no quarto para se preparar para o que ela tem que fazer. Capítulo 26. 30 de novembro de 2009. Alaric foi a próxima grande coisa com a qual tive que lidar depois da diversão que tive com Lexi. Infelizmente, ele não era nem de longe tão gostoso quanto ela, e não tinha o equipamento errado para me deixar animada. Ele chegou em Mystic Falls na mesma época que chegou no cânone, mas por causa das minhas maquinações, o Sr. Tanner ainda vivia e não havia nenhuma posição de professor aberta para Alaric assumir. No entanto, Alaric se tornou um caçador de vampiros primeiro e um professor depois do desaparecimento de sua esposa, e ele estava disposto a fazer o que fosse preciso para se aproximar de Damon Salvatore. Parecia que isso significava se candidatar para se juntar à minha força de segurança privada por causa da amizade que eu parecia ter com Damon. O formulário para o trabalho era muito raramente usado, considerando que eu prometia um salário horrível e condições de trabalho perigosas. Mas de vez em quando alguém colocava um. Eu até tinha me esforçado para tornar o método online de inscrição o mais complicado possível, mas mesmo assim as pessoas tentavam. Alaric Saltisma não era nada além de comprometido com seus objetivos, e quando sua inscrição foi sinalizada por causa do nome e trazida à minha atenção, não pude deixar de ficar intrigado. Grande parte de seu suposto currículo foi forjado, e a julgar pela qualidade, foi feito por um amador superentusiasmado. O requerimento nunca teria passado por nenhuma triagem séria. E só por isso eu pude ver o quão desesperado ele estava para descobrir mais sobre o que Damon fez com sua esposa. Então eu sorri e marquei uma entrevista com o homem. Normalmente havia um subordinado para fazer essas coisas para mim, mas eu usurpei o privilégio e logo eu estava sentado com Alaric Saltisma no meu escritório, oferecendo a ele um copo de uísque. Ele recusou, embora eu pudesse dizer que ele não queria nada mais do que aceitar. Alaric tinha se tornado um pouco bebedor desde que perdeu Isobel, eu me lembrava disso. Sorrindo e tomando um gole do meu próprio copo, eu o embalei em minhas mãos e levantei uma sobrancelha. Seu currículo é muito impressionante, Sr. Saltisman. Ele sorriu educadamente em resposta. Obrigado, Sr. Masters. E obrigado por me entrevistar pessoalmente. Devo admitir que não esperaria que alguém como você tivesse tempo ou mesmo vontade de fazer algo assim. Sorriu e coloco meu copo na mesa ao lado da cadeira antes de encolher os ombros e dizer, bem,
Não é todo dia que um caçador de vampiros se candidata à minha equipe de segurança, não é? Eu quase queria que ele tivesse aceitado minha oferta de uma bebida, porque tenho certeza absoluta de que se eu tivesse cronometrado direito, eu poderia tê-lo feito dar uma espetacular cuspida. Em vez disso, ele congela por um momento, ficando tenso quase imperceptivelmente antes de tentar sorrir facilmente. Não tenho certeza do que você está falando, Sr. Masters. Vampiros? Eu rio em resposta e abro bem as mãos. Venha, Sr. Saltysman, eu e meu pessoal fazemos nossa lição de casa. Assim como sei que você também fez. Eu poderia realmente estar tão perto de Damon Salvatore, sem saber o que ele é. Eu estava tentando dar a impressão de um homem de negócios consciente do sobrenatural, mas quando Alaric de repente se levanta e ativa o lançador de pulso em seu braço esquerdo, acredito que falhei em conter minha ameaça. Pego facilmente a estaca de madeira que se impulsiona para frente, mirada em meu torso. Com um arremesso desdenhoso, a planto na parede à nossa direita antes de olhar para ele com uma sobrancelha levantada. A reação dele é disparar o lançador em seu braço direito junto com o de seu braço esquerdo dessa vez, passando rapidamente por suas estacas restantes. Eu pego duas, desvio de duas e pego outra antes que ele termine. No entanto, ele não para ver se me pegou. Ele corre até a parede e puxa a estaca de madeira que eu tinha jogado nela antes de se virar para mim em algum tipo de posição de combate. Eu suspiro. Sério, Alaric? Você realmente vê isso indo bem? Eu não me incomodo em esperar por uma resposta, borrando atrás dele e enfiando a única estaca ainda em minhas mãos na parte de trás de sua perna violentamente, fazendo-o rugir de dor e cair de joelhos. Enquanto ele tenta balançar seu braço e enterrar sua própria arma em meu corpo, eu pego seu pulso com facilidade desdenhosa e o esmago também. Eu puxo a estaca que tenho em sua perna e a jogo fora, deixando-o cair no chão e sangrar lentamente em um tapete caro. Eu olho para ele com uma expressão de pena. Não tenho certeza se esta entrevista está indo bem, Sr. Saltysman. Você não parece ser uma boa opção para minha segurança. Pontuei essa declaração enfiando a estaca de sua perna em seu estômago, observando-o gritar de dor novamente com um sorriso no rosto. Seguro a estaca enquanto sua mão ainda funcional luta em meu aperto, tentando tirá-la. Inclinando-me sobre ele, falo baixinho enquanto me abaixo e deslizo o anel da ressurreição Gilbert que Isobel lidera de seu dedo. Morrer por ferimento no intestino é uma maneira terrível de morrer, Alaric. Você quer que eu acabe com seu sofrimento? Há sangue vazando dos cantos da boca dele agora, e seu olhar está ficando desfocado, mas ele consegue a sentir trêmulo. Eu sorrio e uso uma presa para rasgar meu pulso, empurrando meu sangue para dentro da boca dele e forçando-o a engolir. Você deveria se sentir honrado, Alaric Saltysman. Faz muito tempo desde que eu pessoalmente gerei um vampiro. Ele não reage como se estivesse honrado, lutando contra o pulso ensanguentado que forcei em sua boca. É tarde demais para ele agora, meu sangue está em seu sistema. Eu seguro por mais alguns momentos antes de agarrar seu rosto com minha mão e torcer para o lado violentamente, quebrando seu pescoço com um estalo. Eu me levanto lentamente, olhando para o cadáver do caçador de vampiros residente de Mystic Fall com um pequeno sorriso. Um assobio agudo traz alguns dos meus assistentes, que limpam as estacas e despojam o cadáver de Alaric de quaisquer outras armas que ele tenha. Uma ordem suavemente falada também me traz uma estaca limpa e uma bolsa de sangue, que eu despejo no copo que Alaric havia recusado antes. Então, eu sento e espero. Quando Alaric volta à vida, ele se senta com um suspiro, olhos arregalados e mãos se movendo sobre suas roupas ensanguentadas, não encontrando nada além de pele lisa onde deveria haver ferimentos graves. Eventualmente, ele me nota e se levanta rapidamente, olhando para si mesmo e depois de volta para mim. Mas, você me matou. Eu sorrio enquanto me estico na minha cadeira confortável, uma mão segurando frouxamente uma estaca e a outra segurando um copo de sangue. Eu matei você sim. E eu salvei você também. Ele fica confuso no começo, mas Alaric não é nenhum idiota. Vejo a luz nascer em seus olhos enquanto ele olha para o copo de sangue. Você me transformou, não é? É por isso que eu quero tanto isso. Mantenho um sorriso no rosto enquanto repito mais uma vez suas palavras para ele. Eu te transformei sim. Sinceramente, me sinto um pouco mal sobre como foi nosso encontro. Então, vou te oferecer uma escolha que nunca tive. Estou rindo internamente da referência que acabei de fazer, mesmo que minha declaração seja apenas parcialmente verdadeira, na melhor das hipóteses. Ele pisca para isso, franzindo a testa enquanto apenas me encara e espera para descobrir onde estou querendo chegar com isso. Eu seguro os itens em minhas mãos e explico. Você está atualmente em transição para um vampiro. Se beber sangue humano nas próximas 24 horas, você completará essa transição. Se não beber, morrerá uma última vez. Eu sorrio e continuo. Sua escolha é esta. Pegue este sangue, beba-o e junte-se a mim e aos meus como um vampiro por toda a eternidade. Eu paro antes de segurar a estaca, ou, pegue esta estaca e deslize-a para dentro do meu coração. Acabe com isso por nós dois. Seus olhos oscilam entre meu rosto sorridente e a estaca, com uma carranca estampada em suas feições. Simples assim? Dou de ombros e sorrio. Diga-me, Alaric Saltysman, caçador de vampiros. Uma estaca no coração não mata um vampiro? Ele assente lentamente, fazendo-me virar a estaca na minha mão e estender o cabo para ele, enquanto também segura o copo de sangue. Então escolha. Ele se esgueira para frente, claramente esperando uma armadilha minha.
Eu apenas sento pacientemente, olhando para ele com curiosidade indisfarçável. Eventualmente ele está no alcance da estaca e do copo que estou segurando. Ele olha entre eles, e eu vejo o desejo em seus olhos enquanto ele olha para o copo de sangue, o desejo que ele tem por seu conteúdo. Seus olhos ainda naquele sangue, sua mão sobe rapidamente, pegando a estaca do meu alcance e cravando-a em meu peito e através do meu coração. Finge um suspiro, arregalando os olhos e abrindo a boca parcialmente, antes de expirar e deixar meu corpo desabar na cadeira em que estou sentado. O chamado do sangue é forte demais para o pobre caçador de vampiros, e depois que ele me enfia uma estaca, sua mão sobe para pegar o copo quando ele começa a cair do meu aperto frouxo, e ele bebe avidamente dele, se afastando do meu suposto cadáver. Não consigo evitar, acabo rindo da maneira como ele está segurando o copo e isso entrega todo o jogo. Ele se vira para mim lentamente, os olhos arregalados e o copo vazio escorregando de seus dedos enquanto eu me levanto e puxo a estaca do meu peito, jogando-a no chão casualmente e me aproximando dele. Era isso que eu estava procurando. Aquele fogo, aquela força de vontade. A convicção de fazer o que você deve e a habilidade de pegar o que você quer. Ele se afasta de mim boquiaberto enquanto me encara. Como? Como você não está morto? Eu apenas rio e em um instante estou na frente dele, minha mão segurando sua nuca. Eu não sou um vampiro comum, Sr. Saltzman. Um momento depois começa a compulsão. Agora você não vai se alimentar de seres vivos a menos que eu permita. Você obterá seu sangue de bolsas de sangue que eu fornecerei. Você seguirá minhas ordens e não conspirará contra mim ou tentará atrapalhar meus planos. Se você ouvir sobre quaisquer planos contra mim, você me deixará ciente deles. Você não matará a menos que alguém esteja tentando matá-lo. Eu sorrio e então passo para o lado mais pessoal da compulsão. Escute-me, Alaric. Damon Salvatore não matou sua esposa. Isobel o procurou e implorou para que ele a transformasse em vampira, e ele deu a ela o que ela queria. Sua esposa o deixou por uma chance de imortalidade, e é hora de você seguir em frente. Você vai encontrar alguém novo para amar e vai esquecer seu amor por Isobel. Ela não vai durar muito neste mundo de qualquer maneira. Eu solto e dou um passo para trás, e ele pisca para mim. O quê? O que foi isso? Eu sorrio em resposta. Isso foi compulsão, Sr. Saltzman. Você aprenderá a usá-la com grande efeito eventualmente. Ele franze a testa balançando a cabeça, mas espere não. Eu sou um vampiro agora. Você não deveria ser capaz de me obrigar. Eu rio e vou até a mesa próxima, pegando 2 copos limpos e servindo bebidas para nós dois. Eu me viro e entrego um a ele, que agora bebe com prazer, antes de eu acrescentar maliciosamente. Eu disse a você, eu não sou um vampiro comum. Diga-me, Alaric, em sua pesquisa sobre mitos e lendas sobre vampiros, você leu alguma coisa sobre o mestre? Ele franze a testa, 1 ou 2 vezes, geralmente em conjunto com os discípulos. Mas mesmo na tradição diz que os vampiros consideram isso uma lenda. Que há uma família original de vampiros que não condiz com a ideia de um mestre singular que iniciou toda a raça dos vampiros como dizem os mitos. Eu aceno de fato, as coisas ficam exageradas e fora de proporção conforme os séculos passam. Para manter as coisas simples, eu sou o mestre. Eu também sou um membro da família original. Eu vivi por 1000 anos, e ser um dos primeiros me dá certas liberdades sobre os vampiros que vieram depois de nós. Ele aceita isso facilmente antes de franzir a testa. O que você disse sobre Isobel é verdade. Damon prova ter um timing perfeito, pois ele entra na sala exatamente naquele momento. Ele observa o sangue no chão, a aparência desgrenhada de Alaric e o sagrado sangrento na minha camisa descansando sobre meu coração. Ele levanta uma sobrancelha e fala lentamente. Devo voltar mais tarde. Eu sorrio mais e apenas gesticulo para que ele se aproxime mais. Não, Damon, isso é perfeito. Eu queria que você e Alaric se encontrassem aqui o mais rápido possível, para que vocês dois pudessem discutir suas diferenças e chegar a um entendimento. Alaric está encarando Damon com raiva indisfarçável, seu punho abrindo e fechando enquanto ele claramente quer atacar o outro vampiro, mas não pode por causa da minha compulsão. Damon franze a testa, mas se aproxima, olhando para Alaric com confusão. Diferenças? Eu nunca conheci esse cara antes, que diferenças poderíamos ter? Eu suspiro dramaticamente. Bem, veja bem, Alaric aqui era um caçador de vampiros. E ele só se tornou um depois que você roubou a esposa dele da casa deles bem na frente dos olhos dele. Damon pisca para isso, olhando para Alaric sob uma nova luz, mas ainda parecendo confuso. Tudo bem, mas sejamos honestos. Eu tenho caçado muitas esposas nos últimos anos, muito menos no último século. Você vai precisar ser mais específico. Você vai se lembrar dessa Damon. Você não a atacou de jeito nenhum, na verdade. Ela te encontrou e implorou para você transformá-la. O nome dela era Isobel Fleming. Damon pisca antes de acenar lentamente em reconhecimento. Sim, eu sei de quem você está falando. Ela me encontrou em 2007. Ele olha para Alaric e sorri um sorriso convencido. Você veio até Mystic Falls por mim? Como isso acabou para você? Alaric rosna e eu suspiro, esfregando a ponta do meu nariz com 2 dedos. Nada de agitar o novo vampiro Damon de propósito ou eu vou te dizer para ficar parado e deixar Alaric tirar sua libra de carne de você fisicamente. Entendido? Damon faz uma careta, mas fica em silêncio, enquanto Alaric praticamente se ilumina com a perspectiva. Eu acabo com suas esperanças enquanto continuo. Alaric, você precisa perdoar Damon aqui. Sim, ele transformou sua esposa em uma vampira e deixou você pendurado sem nenhuma pista do que tinha acontecido. Mas foi escolha de Isobel.
Damon foi usado como nada mais do que uma ferramenta nessa situação. Foi Isobel quem te traiu. Entendido? Minha compulsão pode ter tido um pouco de influência em forçá-lo a entender esse ponto de vista, mas Alaric relutantemente assentiu. Eu sorrio e bato palmas, maravilhoso. Damon, eu quero que você tome Alaric sob sua proteção e o ensine tudo sobre ser um vampiro. Eu acho que vocês dois formarão uma excelente equipe. E apesar de ele ser o primeiro vampiro que eu pessoalmente transformei em vários séculos, eu honestamente não tenho tempo para ter um pupilo agora. Damon solta um gemido e Alaric parece igualmente infeliz, mas ambos não têm nenhuma palavra a dizer sobre o assunto. Eu os afasto da sala e me acomodo na cadeira que não está coberta de sangue de Alaric me esfaqueando no coração, sorrindo contente. Era sempre divertido adquirir um brinquedo novo. Só o tempo diria o quão bem Alaric aguentou a pressão que coloquei em meus brinquedos.